Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo que traz o jornalista da Globo News, colunista do Globo, falando sobre os crimes do Bolsonaro. Ele faz uma fala certeira, pelo menos 95% da fala é certeira, ele tem razão, mas não se sabe por que, no finalzinho, ele resolve mentir, ele resolve contar uma fake news, ele resolve culpar o STF pelo fato do Bolsonaro ainda não estar preso. Isso não é verdade. Parece até uma tentativa de jogar as pessoas contra o STF. Se tem alguém que tem alguma culpa do Bolsonaro ainda não estar sendo réu no STF, ou até mesmo preso, que na verdade ele culpa o STF pelo Bolsonaro não ser réu, é o Aras, ex-procurador-geral da República, que foi muito mais um advogado de defesa do Bolsonaro, que agiu muito mais como advogado de defesa do Bolsonaro do que como procurador, né? E o procurador Paulo Gonetti, atual, que está no seu tempo, a qualquer momento ele pode apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro. Mas o Demetrio Magnoli resolve jogar a culpa no STF. Vamos fazer o seguinte? Vamos escutar o que ele diz e a gente explica tudo direitinho para você. Inclusive, nós vamos trazer todos os casos que o Bolsonaro está sendo investigado, para a gente ver se a gente encontra, num desses casos, uma decisão do STF que tenha impedido o Bolsonaro de se tornar réu. Para a gente não deixar esse tipo de informação se voltar contra o STF, contra o nosso judiciário. Lembre-se, seu like é muito importante. Rafael falou que Ramagem atuava como um assessor político de Bolsonaro. Eu diria mais, né? Como um conspirador golpista junto com Bolsonaro. Porque toda essa conversa fazia parte da lógica do golpe de Bolsonaro. Era a articulação política do golpe de Bolsonaro, o discurso do golpe de Bolsonaro. Veja, como isso pode impactar Bolsonaro? O que nós temos aí é mais um indício de que uma quadrilha liderada por Bolsonaro, que incluía Ramagem e vários outros civis e militares, organizavam um golpe de Estado. Nós temos hoje, cumprindo pena, uma série de idiotas úteis que foram a Brasília quebrar palácios na tentativa derradeira de golpe, depois que a tentativa original de golpe em dezembro tinha fracassado. Mas Bolsonaro ainda não foi feito réu por golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, o que me impressiona, porque vai dando a impressão na opinião pública, depois de tantos indícios que vão se acumulando, vai dando a impressão de que existe uma justiça para os pequenos e uma outra justiça para os grandes. É mais um indício que coloca Bolsonaro, na minha opinião, no banco dos réus. Aparentemente, essa não é a opinião do Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, essa não é uma opinião do Supremo Tribunal Federal e nunca será. Vejam vocês que ele culpa diretamente o STF por algo que não é verdade. Vamos fazer o seguinte, vocês ouviram o que ele disse aí. Vamos pegar os casos envolvendo o Bolsonaro, todos os casos, e analisar se existe realmente alguma relação direta entre o Bolsonaro não ser réu e o STF. Eu poderia
Eu poderia aqui diretamente esclarecer a vocês que para o STF tornar o Bolsonaro réu, a PGR precisaria denunciar o Bolsonaro. Até agora não tem um caso que a PGR tenha denunciado o Bolsonaro. Ora, se a PGR não denunciou o Bolsonaro, como que o STF pode tornar o Bolsonaro réu? Eu não sei se o cara se passa, né, se ele não presta atenção e fala isso sem pensar. Mas o fato concreto é que isso não é legal, porque não é verdade. Se tem alguém que pode ser, de certa forma, acusado até aqui de impedir que o Bolsonaro vire réu, esse alguém é a PGR. A Polícia Federal já fez a parte dela. O mais interessante é que com o Aras, a Polícia Federal não tinha nem a chance de agir. Ela não tinha o que fazer. Após a saída do Aras, a Polícia Federal entrou em ação. E agora nós temos aí na mão da PGR já pelo menos 2 indiciamentos do Bolsonaro. No caso do cartão de vacina e no caso do roubo das joias sauditas. Agora sim. Agora nós temos aí até o dia 21 do mês de agosto para a PGR denunciar o Bolsonaro. Mas se a PGR não denunciar, danou-se. O STF não vai poder fazer absolutamente nada para transformar o Bolsonaro réu. E para a gente tirar toda e qualquer dúvida sobre essa fake que foi contada pelo colunista do jornal o Globo sobre o STF, vamos trazer todos os casos envolvendo o Bolsonaro. Vamos começar por esse inquérito das fake news. Vamos lá. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças ao ministro do STF. Bolsonaro foi incluído no inquérito em 2021. Esse inquérito continua. Até agora a polícia não indiciou o Bolsonaro nesse inquérito. Suposta interferência na PF. Mais um. O ex-presidente foi investigado após ser acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de supostamente interferir na Polícia Federal. Em março de 2022, o relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal afirmou que não havia elementos de crimes na conduta de Bolsonaro. Outro caso, milícias digitais. A Polícia Federal apura a existência de uma organização criminosa que teria a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito e se articularia em núcleos políticos de produção, publicação e financiamento de ataques. Até agora, esse inquérito também está inconcluso. Vazamento de dados de investigação da PF. O ministro Alexandre de Moraes determinou em agosto de 2021 a abertura de um inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. O ex-presidente teria vazado o conteúdo de um inquérito da PF sobre o suposto ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A PF concluiu que houve crime quando, em uma live, o presidente Jair Bolsonaro divulgou informações sigilosas da investigação. A PF, no entanto, não indiciou o presidente. Continuando. Veja bem, até agora, em nenhum caso teve uma ação direta do STF para impedir o Bolsonaro se tornar réu. 7 de setembro de 2021, partidos que faziam oposição ao governo Jair Bolsonaro pediram ao STF a abertura de inquérito para investigar a conduta do ex-presidente por suposta ameaça golpistas feita por ele em discurso no 7 de setembro em Brasília e em São Paulo. Até agora também inconcluso. Sobre a vacina contra a Covid e a AIDS. O que é que nós temos aqui?
O STF determinou a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao associar falsamente as vacinas contra o Covid a um risco maior de contrair o vírus que causa a AIDS. A PF concluiu que o ex-presidente incorreu em incitação ao crime ao divulgar essas informações falsas e, com isso, tentou atrapalhar a vacinação contra a Covid no país. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina de Jair Bolsonaro, familiares e ex-assessores. Segundo as investigações, Bolsonaro teria solicitado ao então ajudante de ordem, Mauro Cid, que fraudasse os cartões dele e da sua filha de 12 anos. Em delação, Cid confirmou que recebeu a ordem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para fazer as inserções dos dados falsos no sistema do Ministério da Saúde e que esses certificados foram impressos e entregues em mãos ao então presidente. Esse é um dos casos que está na mão da PGR e ela precisa se manifestar. Só depois o STF vai poder tomar uma decisão a respeito. O outro caso é as joias sauditas, que nós já estamos familiarizados. A Polícia Federal apura se o ex-presidente e assessores agiram para revender joias de luxo que Bolsonaro recebeu quando era presidente da República. Os itens foram presentes dados pelo governo da Arábia Saudita em razão do alto valor deveriam ter sido incorporados ao acervo da presidência. Veja que quando o jornal o Globo fez essa matéria, a Polícia Federal ainda não tinha pedido o indiciamento do Bolsonaro no caso dos cartões e no caso das joias sauditas. Nesses dois casos já foi pedido o indiciamento do Bolsonaro. O outro caso é o golpe de Estado, que esse sequer a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro ainda. Então, pessoal, como a gente acabou de provar para vocês aqui, o STF não teve em nenhum momento ingerência ou impediu do Bolsonaro se tornar réu. Primeiro ele teve a proteção do Aras, isso é inegável. Agora não, está tudo dentro do prazo, né? Vamos esperar para ver o que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai fazer. Ele tem até o dia 21 de agosto para denunciar o Bolsonaro no caso dos cartões e no caso das joias. O caso do golpe, a polícia não indiciou o Bolsonaro ainda. Após a polícia indiciar, é que a PGR pode apresentar denúncia ao STF. E aí sim, o STF pode simplesmente não aceitar a denúncia para o Bolsonaro não virar réu. Aí é uma outra história que a gente só pode contar a vocês após a mesma se desenrolar. Gostou dessa informação? Nesse canal você vai encontrar a verdade sempre. Doa a quem doer. Comente, meta o dedo no like e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Hoje às 21h15 vai pegar fogo. Valeu, gente. Tchau.